Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Regi Costa, sou terapeuta especializada em PNL e eu quero, através desse canal, poder transmitir uma mensagem de esperança para todas as mulheres que têm fibromialgia. Mesmo tendo a fibromialgia, nós podemos ter uma vida saudável, uma vida leve e uma vida feliz e alegre. Vamos falar um pouco a respeito da fibromialgia. Por que eu resolvi falar sobre a fibromialgia? Eu tenho fibromialgia, fui diagnosticada há mais ou menos uns 10 anos com a fibromialgia. Eu venho indo cada vez mais em autoconhecimento e também como que eu tenho lidado com a fibromialgia nesses últimos tempos, nesses anos aí, que foram 10 anos, né, gente? Então eu já tenho uma experiência para falar a respeito do assunto. Para quem não sabe, o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma doença que afeta corpo todo. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor generalizada no corpo todo. Junto com as dores, a pessoa também tem fadiga, cansaço, ansiedade, depressão, falta de sono. Muitas vezes a mialgia ela atinge ali até mesmo o intestino, ele não funciona muito bem. No toque ela já sente dor. Então, realmente são vários sintomas que a fibromialgia traz aí junto com ela. Para ser diagnosticada a fibromialgia, então é necessário realmente passar pelo reumatologista e o reumatologista ele vai avaliar. O que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que com exames clínicos a pessoa consegue saber se tem a fibromialgia. Não, não funciona assim. Então, para se diagnosticar a fibromialgia, o médico ele vai levar em conta o que o paciente diz. Se o paciente ele atingiu ali o nível de 18 pontos de dores, que é aí a respeito da fibromialgia, para ser diagnosticada é necessário ter pelo menos 11 pontos dos 18. Como assim, Regiane? 11 pontos de dor. Esses 11 pontos são onde nós sentimos dores no nosso corpo. Por exemplo, as dores da fibromialgia você vai sentir no pescoço, você vai sentir nas costas, nos cotovelos, nos pulsos, na lombar, nos joelhos e no tornozelo. Varia muitas vezes de paciente para paciente, mas na maioria dos casos são esses os pontos das dores aí. O médico ele vai fazer ali um diagnóstico, ele vai fazer algumas perguntas, o paciente vai responder determinadas dores que ele tem e se atingir pelo menos os 11 pontos de dor, então você é diagnosticado com a fibromialgia. E começa todo um tratamento ali, né? O médico ele vai passar uns remédios para dor, por quê? Porque esses remédios convencionais aí no dia a dia, eles não fazem efeito, tá? Então esses analgésicos não fazem efeito nenhum, não adianta tomar. É necessário então tomar os medicamentos que o médico passa ali. Então ele vai passar um remédio para dor, ele vai passar para ansiedade, muitas vezes para sono e assim por diante. No meu caso, os médicos passaram ali os remédios e eu tive que começar a tomar esses remédios. Para mim, aconteceu, algumas vezes eu tive que trocar a medicação, porque teve reação. Então, muitas vezes tomava um remédio e tomava outro para reação do outro remédio. E assim por diante. O que ocasionou aumento de peso, inchaço. E no meu caso, a fibromialgia, ela não teve ali muitos bons resultados, vamos dizer assim, a medicação. Mas o médico falou para mim que era necessário fazer o quê? Treinar, fazer atividade física. E eu fazia ali de vez em quando, não era muito constante, e tomava os remédios e continuava com as dores. Em 2020, quando tudo parou, não tinha mais como ir ao médico, não tinha como ter ali a receita dos remédios, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer sem a medicação? Praticar exercícios todos os dias. E foi o que realmente, vamos dizer assim, um santo remédio, né? Que realmente me ajudou a lidar com a fibromialgia. Então, os exercícios físicos, eles são muito importantes para quem desenvolve a fibromialgia. É muito importante você ter o acompanhamento dos médicos, mas é muito importante você se exercitar também.
E foi isso que eu fiz, eu comecei a fazer os exercícios ali todos os dias, inclusive pela plataforma aqui do YouTube mesmo. Seguia ali a Carol Borba e fazia os meus treinos. Além da perca do peso, que foram 11 quilos que eu eliminei, isso me ajudou também a lidar melhor com a fibromialgia. Por quê? Porque além de fazer bem para o meu corpo, o exercício também fazia bem para minha mente. A mente, gente, para quem tem fibromialgia, está muito ligada. Por exemplo, se você estiver muito triste, se você estiver muito chateado, nervoso, estressado, você vai sentir dor. A fibromialgia, tudo ela entende como dor. Se você está muito triste, deprimido, você vai sentir dor. Se você está estressado, você vai sentir dor. Se você está muito ansioso, você vai sentir dor. Por isso a importância de cuidar da mente. E aí é que eu... Então, através do cuidar da mente, eu comecei então a cuidar da minha mente no sentido de que trazer para minha mente mais coisas positivas. Principalmente nessa época, foi uma época que teve muitas coisas ruins acontecendo. Então, quando eu enchia a minha mente com coisas negativas, eu sentia muito mais, né? O meu corpo sentia muito mais. Então, eu comecei a ver menos coisas ruins, principalmente os jornais que passam muitas coisas ruins ali, muitas notícias ruins. Comecei a evitar um pouco isso. Comecei a encher a mente com as coisas mais positivas. Por exemplo, ficar mais perto da natureza, principalmente onde eu morava ali, era um território rural. Então eu tinha isso, né? Dava para ficar ali perto, olhando o sol, os pássaros, enfim. Eu estava mais presente ali na natureza, sentindo aquilo, e aquilo foi me fazendo muito bem. Também eu comecei a praticar leitura, mais ainda, né? Então, ler mais, porque a leitura ela nos ajuda, nos leva para um mundo totalmente diferente. É muito bom a leitura. Então eu comecei a ler. Isso me ajudou também. Assim como cuidar da alimentação. Cuidar da alimentação também é muito importante para quem tem e desenvolve fibromialgia. Então, cuidar da alimentação, tomar água. Eu passei a tomar mais água, um corpo hidratado é muito melhor. A mente, né, gente? A mente da gente, ela pode tanto nos ajudar a subir, quanto ela pode nos ajudar a descer. Ou seja, ela nos ajuda, como ela também nos atrapalha. Então, é importante aprender a controlar a mente, a saber o que coloca na mente, até mesmo palavras que a gente usa no dia a dia, pode interferir. Então, esse cuidado todo, tanto no físico, quanto na mente, treinar, tomar sol, tudo isso é um combo. Tudo isso ajuda a lidar com a fibromialgia, tá? Então, é tudo um conjunto de coisas que é necessário fazer para, então, lidar com a fibromialgia. Esse vídeo é mais para apresentar para vocês um pouco mais a respeito da fibromialgia. E eu espero de verdade que de alguma forma eu possa ajudá-los a lidar melhor com a doença, a ter uma vida mais saudável. Eu quero cada semana trazer um vídeo diferente, sempre mostrando para vocês não o lado ruim, mas sim o lado mais positivo, em como lidar com a doença, como ser uma pessoa mais feliz, mais positiva, mais alegre, e isso contribui demais, não só para a fibromialgia, mas para todos os tipos de doença, né, gente? Quando a gente é com uma mente melhor, a gente é mais feliz, é mais alegre, isso de dentro para fora, né? Porque não é só o externo, é principalmente o interno. Então, se eu cuidar do meu interno, com certeza eu vou cuidar do meu externo, e isso aí vai me ajudar a lidar totalmente com os meus problemas, tá bom? Então, eu espero sinceramente que de alguma forma eu tenha trazido para vocês essas informações que são muito importantes. E esse é o primeiro vídeo, sejam muito bem-vindos. Eu espero sinceramente que de alguma forma eu tenha impactado para vocês, tenha trazido algo de importante. E eu quero que vocês no comentário aqui embaixo falem se vocês têm fibromialgia, como que vocês têm lidado com a fibromialgia. Vamos trocar as nossas experiências, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal e passe esse vídeo para outras mulheres que realmente estão precisando, tá bom? De coração eu agradeço e até mais!